Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou abordar um tema que é de extrema importância, tá? Tanto para o paciente quanto para o cirurgião, que é a área doadora, tá? A área doadora é o que vai mandar, tá? No potencial de um transplante capilar, na indicação de um transplante, na indicação ou não de um transplante capilar, tá? E também influenciar muito no resultado, tá? Porque o transplante capilar, pessoal, principalmente a técnica FUE, é como se fosse um desmatamento controlado, tá? Então a capacidade do cirurgião em avaliar aquela área doadora e saber o quanto ela comporta doar sem que ela fique falha é de extrema importância, tá? E isso o cirurgião vai adquirir essa habilidade conforme ele tem a prática, tá? Então ele sabe o quanto ele pode extrair daquela área doadora sem que ela fique devastada, tá? Porque a gente imagina a nossa área doadora como uma floresta, tá? Essa área tem bastante densidade e essa área já foi devastada, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que não aconteça isso aqui no nosso cabelo, tá? Na nossa área doadora, para que a gente não tire tanto da área doadora que ela acabe ficando desse jeito. Porque cada vez que você retira um folículo dessa região, naquela área não nasce mais, você tem que tirar a estrutura inteira para que ela nasça aqui. Tá? Porque o transplante capilar, pessoal, ele é sobre distribuição e não multiplicação. A quantidade de fios que o paciente vai ter na cabeça é sempre a mesma. Você não está multiplicando os fios. Então, cada área doadora tem uma capacidade de doação. Tá? Tem áreas doadoras com extrema densidade que é possível você fazer 2, 3, até 4 transplantes. E tem algumas áreas doadoras de tão baixa densidade, com fios tão finos, que é melhor você nem indicar o transplante nesses casos. Tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma área doadora que praticamente não existe mais. Tá? Ela é tão pequena e tão baixa densidade que não dá para você cobrir a região de calvície do paciente. Tá? Então, nesses casos, qual a opção do cirurgião? Primeira coisa, avaliar a expectativa do paciente. Tá? Se o paciente tem uma expectativa de ficar extremamente cabeludo, de ter aqueles cabelos de volta, é melhor você não indicar o transplante. Tá? Por quê? Porque não vai atingir a expectativa. Agora, o cirurgião que tem habilidade em fazer o body hair transplant, que é o quê? Retirar fios de outras regiões do corpo, que não é uma cirurgia fácil, tá? O próprio FUE já não é uma cirurgia fácil, tá? Porque a extração das unidades foliculares é muito mais difícil do que na técnica FUT, que é aquela de corte, tá? A de corte é muito mais simples, o cirurgião tira uma faixa, fecha e acabou. O FUE depende exclusivamente da habilidade em remover essa unidade folicular sem danificar. E tórax e barba apresentam muito mais dificuldade do que a área doadora, tá? Então, essa é uma nova possibilidade, o body hair transplant é uma nova possibilidade para o cirurgião, tá? Desde que ele tenha habilidade, tá bom? Porque aqui a gente já não pode mais contar praticamente com área doadora capilar. Se o paciente tem uma boa área, tá, para extrair em matéria de tórax e barba, aí ok. E o cirurgião tem habilidade, aí dá até para indicar a cirurgia nesse caso, tá bom? Aqui, o que é importante, tá, o cirurgião saber? O que é importante o paciente saber, tá? Se existe uma compatibilidade, tá, entre quantidade que a área doadora pode oferecer e grau de calvície, tá? Porque se não existir essa compatibilidade, por exemplo, nesse caso aqui, esse mesmo caso que vocês viram de frente, o paciente tem uma calvície extremamente extensa, a gente chama de Norwood 7, então é um grau 7 de calvície, tá? A área doadora dele não comporta uma extração tão extensa a ponto de cobrir toda a região de calvície dele com alta densidade, tá? Porque você teria que tirar tanto dessa região aqui que ela ficaria depletada, ficaria falhada e depois é quase impossível você fazer algum tipo de recuperação, tá? A não ser uma micropigmentação para dar uma disfarçada, mas tirar demais, que a gente chama de overharvest, é uma falha técnica, tá? Que depois não tem como consertar. Então, nesses casos, você tem que ser extremamente transparente com o paciente, tá? E falar assim, eu vou fazer, tá? O máximo possível, o máximo que a sua área doadora aguenta, tá? Mas eu não consigo preencher a sua área toda com alta densidade de uma vez só, tá? Eu preciso fazer o teu transplante em 2 etapas. Então, ou eu faço a parte frontal e vou o máximo possível em direção ao scalp médio e à coroa, trato esse paciente depois por 1 ano para ver o que eu consigo ter de retorno na área doadora e depois faço uma nova abordagem, porque a área doadora dele comporta mais do que uma extração. Ou então, no caso do cirurgião ter a habilidade, tá, de fazer o body hair transplant, você pode complementar. Então você faz uma extração maior possível que não danifique a área doadora e complementa com barba e tórax, aí você consegue fazer o caso inteiro, tá? Por quê? O paciente tem uma calvície extensa, mas tem uma área doadora muito boa, tá? O cabelo grosso,
e uma área com alta densidade. Então aqui tem fios muito próximos uns dos outros e muitos folículos com 2 e 3 fios, tá? Esse caso aqui, por exemplo, o paciente não tem uma área doadora muito boa. Aqui a gente já percebe uma área de rarefação, tá, nessa região. Então aqui os fios estão finos, não pode tirar dessa área, não se pode extrair. Mas aqui abaixo ele tem ainda uma densidade razoável, tá? Os fios são finos, porém a área a ser transplantada não é grande, que é a região da coroa. Então nesse caso, mesmo a gente não tendo uma área doadora muito boa, existe a compatibilidade, tá? Então o quanto a área pode doar e a necessidade que a gente precisa para cobrir, tá bom? Esse caso aqui, por exemplo, área doadora sensacional. Vejam a extensão da área doadora, como ela é extensa, a circunferência da cabeça do paciente também colabora, tá? E tem muita densidade, fios grossos de muita densidade. Então esse paciente, mesmo que ele tenha um grau extenso de calvície, tá? É possível você restaurar em alta densidade, tá? Nesse caso aqui em especial, o paciente não tinha uma área muito grande para ser transplantada, então a gente fez o quê? Como a capacidade de doação da área doadora dele era extensa, tá? Muito grande, eu fiz um Denspack, que é a mais alta densidade possível. Esse caso aqui, por exemplo, pessoal, é um paciente que comporta doar até 15.000 unidades foliculares. Então você consegue fazer tranquilamente, nesse caso aqui, 3 até 4 extrações, tá? Esse caso aqui, por exemplo, área doadora muito ruim, tá? Então, são fios atrofiados, uma área doadora pequena, tá? E uma calvície muito extensa. Então o paciente tem que te dar a prioridade. Se o objetivo dele for assim, eu quero transplantar em toda a minha região de calvície com alta densidade. Então é melhor você, como cirurgião, ser transparente com o paciente e falar assim, não é possível nesse caso, tá? O que eu consigo fazer? Eu consigo dar um preenchimento, tá? Mas não com muita densidade e mais focado em alguma região que te incomode mais. É a coroa que te incomoda mais? É a frente que te incomoda mais? Eu, como cirurgião, tá? Eu sempre oriento o paciente a fazer a frente. Por quê? Porque é o cartão de visitas, é a moldura do rosto. A coroa a gente não vê muito, é claro que incomoda também. Mas numa situação que você tem que escolher, ou você fala para o paciente, eu consigo fazer essa região bem feita, agora se realmente seu objetivo fosse cobrir tudo, eu não tenho área doadora suficiente, nesse caso é melhor você não operar, tá bom? Aqui, excelente capacidade da área doadora e dúvida que muita gente tem. Eu tenho cabelo grisalho, é possível transplantar? Pessoal, é possível transplantar com cabelo crespo, com cabelo liso, com cabelo grisalho, cabelo loiro, cabelo preto, tá? A cor não importa pra gente, tá? O que importa é o quê? Quantidade de folículos disponíveis na área doadora. Por quê? Nesse caso aqui, a hora que você raspar, você vai ver que todas as raízes são brancas, tá? Mas a gente tinge, tonaliza antes da cirurgia. Você tonalizando, você consegue visualizar muito bem, faz a extração e retira uniformemente, tá? Não vai ficar uma mancha branca. Então a gente distribui de forma uniforme para continuar grisalho, tá bom? Então, excelente área doadora, independente de ser branco ou não, tá bom? Pessoal, então aqui falando um pouco dessa questão da área doadora, é de extrema importância, tá? É muito importante que o cirurgião tenha capacidade de avaliar a área doadora e seja extremamente sincero e transparente com o paciente, tá? No momento de indicar a cirurgia. Saiba captar qual é o objetivo do paciente e se aquela área doadora, se a sua capacidade cirúrgica também, tá? Se a sua técnica cirúrgica permite cobrir aquela região. Porque se não for compatível, é melhor não indicar o transplante. Por isso que eu sempre falo, parte financeira, tá? Ela tem que correr muito longe da parte médica. Porque se o cirurgião estiver pensando só em captar, tá? Em ganhar dinheiro, ele acaba indicando cirurgias ruins, tendo um paciente insatisfeito ou até mesmo uma área doadora devastada, tá bom? Beijo para vocês, até mais!